Olá pessoal, bom dia. Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Falo isso para o religioso quando aqui adentrar o canal, se vem em busca de conhecimento para se libertar do mal que lhe foi imposto, a religião, então seja muito bem-vindo. Caso contrário, não sei por que assiste o vídeo até o final sabendo que é um canal ateísta, apenas para no final tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, fica revoltado, né? Porque não tem respostas, né? Porque tem até medo de contestar o seu livro, Bíblia. E aqui quando encontra as respostas assim, né? Na cara dura, sem medo algum, e aí fica furioso e vem com xingamentos e ameaças. Não tem argumentos, né? Vem com falácia. A falácia perde para a lógica e a razão. E o crente fica furioso, né? Quero mandar um grande abraço a todos os ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e a todos os inscritos no canal. Sejam aqui muito bem-vindos. O crente tem sua arrogância de ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro. Ele erra porque ele desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses ao redor da Terra, e deuses muito mais antigos do que esse deusinho criado por aquele povo bárbaro, primitivo da Era do Bronze, que pairava no deserto como nômades sem terras e cria um Deus para eles, o tal do Senhor dos Exércitos, denominado por eles próprios, né? Reflete apenas o Deus, a sociedade que o criou. Deuses não criam homens, homens criam deuses. E os deuses são reflexos da sociedade que o cria. Logo, uma sociedade perversa, brutal, como era a dos judeus, dos hebreus, deu origem a este Deus perverso, carrasco. E sobre a bandeira deste Deus, eles tinham o pretexto agora para invadir outras terras, matar, roubar e destruir. O crente tem sua ilusão religiosa, no mundo de ilusão que vive o crente, diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Na realidade, a figura do diabo não existe para o povo hebreu, não existe para o povo judeu. É uma figura a partir do cristianismo. Este povo agora, criando este Deus, que era politeísta, e este é o assunto deste vídeo, eu vou mostrar para você, que diz que seu Deus é único e verdadeiro, crente, que até o seu Deusinho, que é exclusivista para você, nem ele era único, tá? Você adora vários deuses e não sabe disso. Tá? E vou mostrar a você aqui. Então este Deus, né, exclusivista, escolhe um povo escolhido, povo eleito, não é? Que na realidade um Deus que criou tudo e todos segundo o livro desse próprio povo, agora faz uma acepção de pessoas, escolhe esse povo, né? Lógico, não escolher outro, né? Já que foi o povo que o criou, então logo ele tem que escolher esse povo, né? O povo que o criou, né? O pai da criança, o povo hebreu. E agora este povo, sob a bandeira deste Deus, invade para matar, roubar, pilhar, destruir, estuprar e levar como escravas sexuais as criancinhas. E mais adiante, quando eles abusassem, os brutais soldados abusassem dessas criancinhas, poderiam dispensar, porque o Deus todo maravilhoso do crente, né, logo lhe daria outras terras para eles invadirem, para matar, roubar e levar escravas sexuais. Esta é a grande realidade e este é o seu Deus. Você diz que a sua Bíblia é sagrada, está mais para sangrenta, um livro podre e nojento, completo de intolerância. A Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. A Bíblia é um instigador de perversidades, onde instiga homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. Você que vive no mundo de hoje, religioso, você tem por obrigação de acreditar em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente e o devolve vivo, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa e muito, muito, muito mais fantasias dentro daquele livro, né? Um livro fantasioso e repleto de perversidades e também de muita pornografia, tá? Um livro que deveria ter uma tarja preta. Na realidade, a tarja preta já é a própria capa, né? Não deveria jamais ser entregue nas mãos de uma criança, nem lido para uma criança, um livro perverso daquele. O livro mais vendido e o menos lido por aqueles que o compram, né? Que são os religiosos. A Bíblia contém absurdos científicos do Deus onipotente, onisciente e onipresente, mas que não sabia merda nenhuma de biologia. Na realidade, esse Deus bíblico é um verdadeiro de um bundão. Não sabe de nada. Começou a criação só fazendo baboseira em cima de baboseira. Qualquer estudioso, crítico, sério, que lê a Bíblia fora do sistema religioso vai ver que aquele livro ali é uma piada. Uma piada e uma piada de mau gosto, tá? A Bíblia diz que coelho é ruminante, morcego é ave. O Deus bíblico diz, né? O cristianismo, quando criado ali pelo Império Romano, apenas para conter a guerra judaica lá, sabe?
Os judeus esperavam um Messias, né, político para libertar justamente o povo judeu do jugo romano, de duros impostos, o povo massacrado que estava. O Império Romano, após ter invadido centenas de cidades, ele agora precisava unificar esse império que estava rachando por conta de religiões. Cada uma tinha suas próprias religiões, cada cidade daquelas, centenas de cidades. E o Império Romano, astuciamente, cria um Messias pacificador para conter os judeus, a revolta dos judeus. Começa a ser formada a partir do imperador Vespasiano. E dentro dos concílios, vários concílios, é formado, compilado o livro Bíblia, escolhido vários evangelhos, né? E ali se forma um Novo Testamento. Centenas de evangelhos são dispensados, alguns outros queimados para que não se soubesse. A história do popstar da Galileia, que jamais existiu na história. Historiador sério algum vai dizer que existiu o mito de Jesus, tá? A não ser historiadores comprados pelo sistema religioso para forjar provas, assim como foi o caso do Flávio Josefo, né? Que nem foi o Flávio Josefo que escreveu aquela linha, né? Foram implantadas no livro de Flávio Josefo, né? Algumas poucas linhas. E o exame de grafotécnico provou ser fraude, assim como a igreja vem tentando provar a arca, fraude, né? O manto sagrado, fraude, né? O prego de Cristo, fraude, pedaço de cruz de Cristo, fraude, a coroa de espinho, fraude, tudo fraude, né? Assim como a Nossa Senhora também, né? Dos religiosos aí, que aparece até, né, em janela, em flor, em furico de cachorro, seja lá onde for. E o mito de Jesus também, né? Está aparecendo aí. Isso é muito cocô de pombo, né? Inclusive eu quero alertar aqui os religiosos que o pombo, sabe? O espírito pombo, o pombo ele causa, dentre algumas doenças que o pombo causa, uma delas causa alucinação. E é por isso que dentro dos templos religiosos, os religiosos ficam aí rodopiando quando o espírito pombo entra nele, né? Ficam completamente alucinados. Então, pessoal, o cristianismo em toda a sua criação, quando forjado no Império Romano, e dá-se início ali às cruzadas, a partir daquele momento começa, né, a carnificina, assim como foi o povo hebreu, assim como era o povo hebreu, assim como era o povo judeu, que invadia as terras para matar e obrigar a aceitar o Deus deles, dizendo ser um Deus Senhor dos exércitos, logo superior aos exércitos dos outros povos, das outras nações, né, que já tinham seus próprios deuses. Então, o cristianismo é a mesma coisa, invade lá as terras, né, obrigam as pessoas a aceitar Jesus ao fio da espada, caso contrário, eram considerados pagãos e morriam ao fio da espada, seus bens tomados, suas terras tomadas, os templos de outras religiões substituídos por sacerdotes cristãos. E você hoje, mergulhado em uma banheira quando criança, queimou teus neurônios, empurraram-te fantasia na cabeça e você jura que esse ser imaginário, esse popstar, esse filhote de pombo criado pelos romanos, existiu de fato, quando na realidade jamais existiu. E a partir daí você vê o cristianismo com homicídios, genocídios, tortura, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e as inquisições. Inquisições essas que exatamente é o nome do meu canal por conta disso. Inquisição que vem das cruzadas. Cruzada viva, as cruzadas jamais acabaram. Eles continuam perseguindo as pessoas e condenam a morte, nem que seja morte social. É tirar seu emprego, é ver você rastejando para chegar de frente a esses tempos desses líderes religiosos, sacanas, dessa quadrilha de religiosos, sabe? Desses bandidos, né? Dizem que o juízo final está próximo. Para mim, o juízo final foi quando se implantou a religião na cabeça das pessoas. Ali acabou o juízo das pessoas. Detonou com os neurônios. E a salvação agora só com os ateus. Porque Salvador, imaginário algum, existe. Salvar de quê? De um inferno que ele próprio criou? Esse ser imaginário? Essa farsa toda que é o sistema religioso? Hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo, pessoal, que, inclusive, a fórmula da loucura é simples. A fórmula da loucura é você tirar os estudos das pessoas e empurrar a religião. Está aí a fórmula da loucura. Agora, que é a cura? Conhecimento. Essa é a cura para a loucura. Então, pessoal, vou mostrar que Deus não é um só aqui, tá? O politeísmo dos hebreus. Então, o Deus El dos cananitas é o Deus bíblico de Abraão, Isaac e Jacó. O Jacó, né, que brigou com Deus e o nome dele foi transformado em Israel. E é a terra onde as três piores religiões criadas por aquele povo bárbaro que parava ali no deserto, né, deu origem ao judaísmo, o cristianismo e o islã, que sendo filho do mesmo Deus, né, o Deus de Abraão, o cara que fumava uma erva brava, ele e o Moisés, né, agora se matam entre si até os dias de hoje.
brigam por uma terra prometida, esperando a volta de o cristianismo esperando a volta, né, do filhote de pombo, né, que não vai voltar de lugar algum para lugar algum, porque não foi para lugar algum. Simplesmente não existe. São 2000 anos de farsa, de mentira, enrolando, né, iludindo as pessoas, o sistema religioso escravizando as pessoas, pastores aí podre de ricos, né, a igreja romana podre de rica, né, e só quem rica são os líderes religiosos. Isso é fato, só quem vê esses seres imaginários, Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. Só quem vê esses seres imaginários são os líderes religiosos, né? São eles que falam. Existem entre bilhões de deuses ao redor do mundo. Curiosamente, esse Deus nunca chegou e se apresentou para toda a humanidade. E cada um que cria o seu, cada pau-mandado que cria o seu. Né? No Brasil, em 2010, era 40 mil denominações só da religião protestante, né? Que já tinha rachado, né, do cristianismo dentro da própria mãe católica. Abriu agora um racha, abriu o protestante. E aqui no Brasil era 40 mil em 2010 e se abria 14 mil por ano, porque é lucrativo. A ovelha recebe apenas ilusão, mas o líder religioso fica podre de rico. Jatinhos, mansões, né? Carro blindado, segurança armado, cerca elétrica, câmera, né? Usa a tecnologia, mas não acredita em Deus, né? Porque ainda que ande no vale das sombras, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e nada me acontecerá. Isso não funciona para eles, até porque até o Papa anda de carro blindado, Papa móvel, né? E esses líderes religiosos em segurança armada aí, né? Protegendo ele, porque sabem que na realidade o Deus bíblico não existe. Mas promete ao povo ilusão, né? O povo é alimentado com ilusão, a ovelhinha dócil, que fica ali naquele banco frio de igreja e templos, ajoelhada perante líderes religiosos charlatões. Essa é a grande realidade. Então eu vou mostrar para você, crente, que na sua ignorância religiosa, até o Deus que você diz que é único, para você, nem ele é único, tá? Politeísmo. O Deus El dos cananitas é o Deus bíblico de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, o Israel. Acredite você ou não, a Bíblia é pagã, criada por preconceituosos e intolerantes. Os hebreus cananeus eram um povo politeísta e te enganam até hoje, tá? E eu vou mostrar aqui, viu, crentinho? São principais deuses cananeus adorados por eles: El, Baal, Aserá e Yahvé. Isso são os principais, tá? Para não falar outros. Na Bíblia atual, todos estes deuses foram substituídos. Olha aí a jogada do sistema religioso. Na Bíblia atual, todos esses deuses foram substituídos pelo quê? Né? Títulos. Tiraram os nomes. Substituíram por títulos. Então eles colocaram Senhor e Deus, simplesmente isso. Então você, crente, você conhece hoje por Senhor. Quando você bate no peito e diz, o meu Senhor, você sabia que você está adorando outro Deus? Você sabia que você está adorando a Baal? Né? Mas não se espante não, porque isso aqui é uma trindade. O Baal é filho do El, que é filho também da Aserá. É mais uma trindade, olha aí mais uma trindade. El, Baal e Aserá. Baal é filho de El e Aserá. Olha aí você que não sabe. E quando você diz Deus, aí fica que Deus. Porque Deus não é nome, é título para você que não sabe, crente. E deveria ser escrito com letra minúscula, a não ser se for em começo de frase, para você que não sabe, porque não é nome próprio, tá? Então você teria que denominá-lo, mas eles esconderam dentro da Bíblia. Esconderam porque quando vinha um Deus, como é o caso aqui do El, quando o pai do rei Asa morre, quando o pai dele morre, o pai do Asa adorava Aserá. E aí ele vai e agora já transforma Aserá em outro Deus, em outro demônio. E agora quem é o Deus? É El. Assim como Baal era adorado, era filho de El. E ele é o Senhor que está na Bíblia, para você que não sabe. Então vamos lá. Assim, o politeísmo usado pelos hebreus ficaria oculto. Ocultaram dentro da Bíblia os vários deuses que você diz que é único e verdadeiro. Né? Os hebreus somente se tornaram adoradores monoteístas de um Deus só após o século VI, né? Na época do rei Josias. Tá? A Bíblia foi totalmente modificada e o povo ainda diz amém. E você sabe o que é amém, crente? Quando você diz amém, é mais um secretismo religioso. 2 deuses egípcios. Porque a Bíblia, toda a Bíblia é plágio de civilizações muito mais antigas, medos, persas, egípcios, né, babilônicos. E aqui, 2 deuses egípcios, Amon e Ra.
Amorrá, que na transliteração transformou-se em Amém, e você, quando diz Amém, você faz uma saudação a dois deuses pagãos egípcios. Você é adorador de vários deuses e não sabe, crente, tá? Na sua ilusão religiosa. Que não procura saber porque é preguiçoso, na realidade, sabe? Tem até medo, que é um medo que eles colocam dentro da Bíblia para você não estudar ela, sabe? Porque se você estudar, você se torna ateu, você descobre toda a farsa que é. Quem não se esforça para aprender e entender, fica nas mãos dos enganadores. No cristianismo, o ensinamento é somente este. Deus, na verdade, é um título onde falta o complemento. Então fica valendo simplesmente Deus, né? Falta o complemento. Deus, Deus, que Deus? E aí, né? Vai explicar qual Deus? Aserá, Yahvé, né? Eita, El, Adonai. O povo sempre foi enganado, assim como nos dias atuais. Os hebreus, sendo um povo politeísta, adoravam pelo menos 3 deuses principais, os mais importantes para eles. El, Deus chefe do panteão cananita, Deus Baal, que seria filho de El, e Aserá, que seria a esposa de El. Temos aqui mais uma trindade, não é? Trindade essa que é plágio também, plágio lá do Egito, Horus, né? É filho de Osíris e Ísis, né? Mais uma trindade. Horus seria o Jesus Cristo, que é toda a história. Aí temos trindade também lá na Suméria com Tamuz, Nimrod e Semíramis, e por aí vai. E por sinal, essa trindade, sempre a mulher, a Semíramis, por exemplo, é a que está na nota, né? Na nota do real. Você pode pegar ela, você vê ela também, a Estátua da Liberdade, é uma representação dessas deusas aqui, de Aserat, Semíramis, é tudo representação dela. Até hoje é adorada e você não sabe, sabe? Se você acha difícil tais adorações por parte dos hebreus, então acompanhe comigo, veja comigo. El continua sendo adorado nestes dias atuais, só que hoje ele é conhecido como Deus, certo? Deus, que para você não importa qual é o nome dele, é apenas um título, mas Deus, né? Deus, e também Yahu, Yaohu, Jeová, Yahvé, El Shaddai e etc. Esse é o El. Já o Baal, filho de El Shaddai, recebeu por nome, pasmem, o Baal, que você condena, crente, dizendo que é um demônio dentro da Bíblia. É o filho de El, que também era adorado antes dele, né? Então, o Baal, que é o Senhor, quando você diz meu Senhor, você adora a Baal. Quando você diz Deus, você adora já a outro. Então, você adora vários deuses e não sabe, né? Então, aqui, veja só, pasmem, né? Quem é Baal, sabe? O Baal, filho de El Shaddai, recebeu por nome Yeshua, Yahushua, Yaohushua e Jesus Cristo, Jesus e etc. É Baal, meu amigo. Sinto muito. Isso de acordo com cada seita criada após o século III. De acordo com cada seita, né? Temos aí na internet, aí você vê a seita aí, adoradores do Yahushua, do Yahoshua, né? Do Yeshua. São as seitas que tem aí que diz que agora não era o nome Jesus, porque a letra J não existia, de fato não existia. Nem existe até hoje, se você for lá, né? Em Israel você não encontra a letra J. Para esse povo não existe, né? Então seria Yeshua, né? Que, segundo historiadores da linguagem grega, né? A tradução ao pé da letra seria o cavalo salva ou o porco salva. Isso é a grande verdade. Isso de acordo com cada seita, né? Como já falei, as seitas estão espalhadas aí pela internet. Agora vamos ver quem é Aserá. Aserá recebeu o nome de várias senhoras, que seria Nossa Senhora para os crentes, né? Para os católicos, na realidade. Nossa Senhora é conhecida no mundo religioso. A Bíblia é uma compilação de lendas plagiadas. Vejamos algumas lendas plagiadas que foram colocadas dentro do livro Bíblia, né? Nada pertencente a eles de várias outras civilizações. Eles forjaram tudo isso, fazendo uma compilação, montando o livro Bíblia ao longo do tempo, pegando histórias de outros povos. Então temos o dilúvio, né, que na realidade é muito mais antigo. O dilúvio existiu várias outras civilizações,
Só para citar a epopeia de Gilgamesh, muito antes do cristianismo, muito antes do judaísmo. Temos o dilúvio de Decalião também na Grécia e muitos outros, né? Agora, Deus, El, falando com Moisés no monte, né? Esse aqui é o Deus do monte, para quem não sabe. É o Deus El, o Deus dos cristãos, dos hebreus, dos judeus, é considerado como Deus dos montes, das montanhas, né? Segundo eles, é um Deus que fica sentado lá em cima das montanhas, numa cabana, barbudo, de barba vermelha, e é ali onde somente os líderes religiosos vão falar com ele. Aí sobe a montanha lá, né? E ali na noia deles, né? Aí volta dizendo que falou com Deus. Na realidade foram fumar alguma coisa lá, né? Que também já é traduzido por professor de hebraico, que era utilizado a maconha em rituais religiosos desde aquela época, tá? E quando a fumaça subia era quando Deus chegava. Acredite ou não você, é a realidade, tá? Agora pesquise para ver se eu estou mentindo. O Deus El falando com Jacó, né? Elias e os profetas de Baal. Elias é levado aos céus, né? Numa carruagem de fogo, né? Jonas engolido por um peixe, né? Jonas foi engolido por um peixe, como fosse um submarino. 3 dias depois, esse peixe deixa ele na beira da praia, vivo, né? Daniel na cova dos leões. Davi mata Golias. A lenda de Sansão, a lenda dos profetas, profeta este não sei de quem, né? Porque, claro que é dos sacerdotes, né? Porque Deus algum, repito, jamais se apresentou para todos, para toda a humanidade, o que seria muito mais fácil. Mas como é um Deus insignificante, tão insignificante que o crente quando adoece não corre de noite para a igreja não. É hipócrita, sabe? Porque está lá na Bíblia, chame os presbíteros que ungirá eles com óleo, né? E ali a fé curará o doente, né? E os seus pecados serão removidos. Isso está lá esqueci agora onde está. Mas vamos lá, pessoal. A lenda de Jesus, que é o nascimento, o milagre, a ressurreição, tudo plágio. Jesus é plágio de Mitra, de Horus, Dionísio, né, Tamuz e muitos outros que tinham a mesma história. Nasceu de uma virgem, sempre de uma virgem, né? No caso de Horus, virgem Isis Maria, né? Nasceu, foi morto, ressuscitou, por aí vai. Tinha discípulos, fazia curas, mas tudo na mitologia dos deuses solares, tá? Aí também a lenda dos discípulos de Jesus, a lenda sim, lembrei do texto lá, é em Tiago, tá, pessoal? A fé, né, curará o doente. Mas aí o crente de madrugada corre para um hospital, né? Porque a casa do pai está fechada. Aí ele corre para um hospital, que ali no hospital é onde ele vai encontrar com a ciência a cura. Aí o crente é tão crente cretino, sabe? Que depois quando encontra a cura vai para a igreja dar testemunho, né? Fazer propaganda para esses canalhas religiosos, sabe? Quando ele sabe na realidade que foi curado pela ciência. Mas diz, aí a desculpa não, mas o Deus bíblico, né, deu inteligência ao homem para criar ciência, para criar remédio. Rapaz, deixa de ser pensa que a gente é inocente, Quantos anos tem a Bíblia, né? Para esse Deus vir de pouco tempo para cá, né, dar a ciência ao homem, né? Um povo que vivia no deserto, cortava o prepúcio das crianças com pedra, sem anestesia, sem nada. Esse Deus só deu regras de morte absurdas, só perversidades contra a mulher, contra o homossexual, e a mulher diz que é serva. Se ajoelha dentro. Eu fiz vídeo sobre a misoginia dentro da Bíblia. Assista lá para você ver, crente. A porcaria. Assista. Serva de Deus. Serva de um ser imaginário. Você é serva de homem, rapaz. Você está ajoelhado dentro de uma igreja, é para homens. É para pilantras, sabe? Que te faz de escrava. E você também, negro. Você é homossexual, sabe? Porque o teu Deus, na realidade, leia a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo não fomos nós ateus que escrevemos essa merda desse livro não. Essa bosta não. Leia aquela merda para você ver se eu estou mentindo. Se ele não te odeia lá, sabe? Você diz que é um Deus de amor que te ama. É serva, quer ser escrava. A pior escravidão que tem é você ser escravo mental. Cérebro dominado, sabe? Cocô de pombo na cabeça. Porque os negros, até na escravidão aqui no Brasil, que por sinal foi trazida pela Igreja Católica, sabe? Apoiado pela Igreja Católica, nunca ficou contra a escravidão, assim como a Bíblia nunca ficou contra, dá até regras de como judiar seu escravo, sabe? Tudo isso está lá dentro da Bíblia. Nós aqui não estamos inventando não, sabe? Continuamos aqui. É a lenda do apóstolo Paulo, né? Que nunca existiu também, é outra farsa, é outra mentira. Tudo isso aqui são plágios que foram colocados dentro da Bíblia, né? Vamos lá. E muito mais lendas. Mas todas elas têm uma explicação. A lenda, por exemplo,
Vamos dar uma explicação aqui, a lenda de Elias e os profetas de Baal. É uma piada, simplesmente, de explicar. Simples de explicar. Uma grande piada simples de explicar. Vamos ver. Na verdade, o líder religioso Elias adorava ao deus El, certo? Adorava ao deus El. E ele era contra os outros líderes religiosos que adoravam ao filho de El. Né? E é aí que o filho de El se torna o quê? Ou seja, o Baal, né? O filho de El, Baal, se torna, porém, eram todos hebreus. Se torna o demônio, né? Mas é o Senhor dentro da Bíblia. Porém, eram todos hebreus. Mas os pregadores atuais passam uma falsa ideia para o povo. Enganam o povo, né? Quer dizer aqui que os líderes religiosos ensinam que Elias era servo de um Deus verdadeiro. Tá aí a sacanagem, né? O crente dizer hoje que é servo de um Deus verdadeiro, quando na realidade ele serve vários deuses dentro da própria Bíblia. Quando ele fala Senhor, ele está servindo a Baal. Quando ele diz Deus, nem tem nome. Teria que ter um nome, mas não tem, porque Deus não é nome, é título, sabe? Mas aí dá a entender que ele está servindo a El, né? Que seria o El Shaddai, né? Ou Elohim, por aí vai. E os outros eram profetas de Baal. Quanto a cair fogo do céu, foi escrito para iludir o povo. Tal ato aconteceu em um monte, né? Teria acontecido em um monte. Sabe por quê? Né? Sabe por quê? É simples. Era uma homenagem ao deus El, pois El é descrito como o Deus das montanhas. O Deus das montanhas. Você observa isso dentro da Bíblia. Sempre os líderes religiosos, quando quer falar com esse tal desse Deus, sobe aos montes para falar com ele. É tanto que os crentes hoje, né, vão aí para os montes, eles fazem essas campanhas de ir para os montes de noite, né, correndo o risco de levar picada de cobra, o escambau, né, besouro, mosquito sendo picado ali. Aí quando vê vagalume piscando, diz que é mensagem de Deus, a sarça ardente, né? Na realidade, só quem usava a sarça ardente eram os líderes religiosos, viu? Ficava ali na noia deles ali e vendo coisas ali, sabe? Quando a fumaça subia. Então, não sei, bicho, porque tem o sistema religioso tem é de braço dado com a criminalidade, não é? Você vê aí, né? Mais 90% dos presidiários são evangélicos, né? Ou saíram da igreja, mas a família é da religiosa, né? E sempre o cara tá dentro da igreja ali dando testemunho, principalmente da evangélica. Testemunho, eu era bandido, eu fazia isso, eu fazia aquilo, né? Eu era traficante, eu fumava maconha, eu fumava isso, eu fumava aquilo. E tu acha que ele se libertou de alguma coisa, foi algum ser imaginário, já que Jesus Cristo jamais existiu, cara? Como que ele vai se libertar de alguma coisa? Ele tá ali por dois motivos. Primeiro, ele tá se escondendo atrás da Bíblia, né? Essa é a grande realidade. Agora, o pessoal de bem que tá dentro disso, é por esse povo que a gente luta para sair de dentro dessa porcaria, desse lixo aí, religioso, sabe? Porque os outros estão lá, na realidade estão se escondendo. O cara pintou e bordou na vida, agora está com medo de ser morto, né? E aí vai para dentro da igreja e toda a maldade que fez, toda a perversidade, toda, né, ser vergonheza, agora vai ser glorificado em nome de Jesus. Ele está salvo no sangue de Cristo, tem poder. Rapaz, quem tem poder é o teu sangue quando tu vai doar no Hemocentro, que vai salvar pessoas. Sangue de Cristo tem poder pra merda nenhuma, porque é um ser imaginário que não existiu nunca, cara. Sabe? Agora eu desafio você, seu Deus, você, sabe? A se ajoelhar aí, seus pastores, tudinho, né? Reza aí, faz crescer um braço de um amputado, cumpre o que está em João 14, 12 ao 14, aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores das que eu faço, vá ali no hospital, cura alguém. Por que tuas crenças, né, tua fé só funciona dentro da igreja, hein, pastor? Hein? Porque tuas... Aí você, quando o crente, né, você promete algo aos crentes que não acontece, você diz que a culpa é dele porque ele não teve fé. O texto bíblico não diz isso, não. Diz que se foi batizado, se nele crê, né, se está dentro da igreja é porque crê. Aí você vai dizer que ele faltou fé nele quando não acontece as curas? Então eu desafio a sua fé, pastor. A sua fé, padre. A sua fé, né? Papa. Saia de dentro dos templos, rapaz. Sua cura só acontece aí, saia de dentro. Vá nos hospitais e cumpra o que está em João. Ou você não tem tanta fé assim? Hein? Então vamos lá, pessoal. O El era o Deus das montanhas, né? Por isso escreveram que Moisés se encontrou com ele no monte, sempre, né? Ele foi fumar uma ervinha na braba. Na arqueologia séria, importantes textos foram descobertos em Ras Shahran. Ras Shahran é a antiga Ugarit, a cidade de Ugarit,
né, que existiu ali de 1450 a 1200 a.C. Em 1928, foi descoberto na Síria uma tumba em Ras Sharman, que foi escavada por uma equipe onde acharam uma coleção de tábuas que estavam escritas em uma linguagem muito similar à das escritas dos hebreus, ficando claro, de fato, que o hebraico é, na verdade, um dialeto da língua ugarítica, que quem não sabe, quem não preste atenção, não notará a diferença entre a língua cananita e a hebraica. O Velho Testamento, a Torá, foi escrita pelo alfabeto cananita, que é o alfabeto fenício, também conhecido como hebraico arcaico bíblico. O antigo hebraico bíblico, o arcaico bíblico, ou paleo-hebraico, lido da direita para a esquerda. Dos vários deuses cananeus, o Deus dos céus, chamado El, é o pai de várias outras divindades, de vários outros deuses, e teria criado os humanos juntamente com a esposa. Ele criou a sua própria esposa, a Aserá, né? É o Deus que você adora. Tá? É por isso que lá na Gênesis, ele diz: façamos o homem a nossa semelhança. Né? Ele estava junto com a mulher dele. Veja só. Perdão. A lenda em Gênesis diz: façamos o homem a nossa imagem. Façamos a nossa, plural, imagem e semelhança, né? Se refere ao Deus El e à deusa Aserá, sua esposa. Aserá é a terceira na lista, com seu papel de deusa mãe. Sua filha Anat é a deusa do amor e a deusa da guerra, que seria lá na mitologia grega Atenas, né? A deusa do amor e da guerra. Seu filho Baal é o deus dos raios e dos trovões. Olha aí, ó. Sempre ali o sincretismo. Na realidade, o Baal, deus dos raios e dos trovões. Quem é o deus dos raios e trovão na mitologia nórdica, por exemplo? É Thor. Quem é o deus dos raios e do trovão na mitologia grega? É Zeus, né? Por aí vai. Baal, cujo nome significa Senhor. Baal, cujo nome significa Senhor. Repito, crente, quando você diz meu Senhor, você é tão alienado, você está adorando ao mesmo tempo um que você diz que é Deus, que você nem tem nome para ele, diz que é Yahvé, Javé. E você, quando diz Senhor, você está adorando Baal. Simples. É um eufemismo para o nome real de Baal Hadad, que apenas os sacerdotes podiam pronunciar. Em textos ugaríticos, Baal também é conhecido como o rei do céu e o primogênito de El, o filho primeiro de El, também chamado de Beliel. Baal é retratado através de literatura, mitologia e por defender o caótico deus Mar-Yen e o deus da morte Mot. Yen, ou Yah, perdão, é o nome do deus levantino do caos e do mar indomado, segundo está escrito em textos da antiga cidade de Ugarit, atual Síria. A semelhança é idêntica entre o deus bíblico e o deus cananita El. El é o comandante de um concílio de deuses, de um panteão, né? El também tem uma barba longa e é avermelhada e mora em uma cabana no alto de uma montanha, né? Aí quando Moisés sobe para falar com ele lá em cima da montanha, na cabana, né? Essa imaginação aqui, né? Ele também é descrito como o touro, o rei. Também é descrito como sendo o protetor dos patriarcas e dos que se dizem patriarcas. O Deus pai de todo o clã, como descrito nos textos. Ele os guia, ele os protege, ele protege dar-lhes descendência. Né? Em muitas passagens bíblicas, o Deus descrito é exatamente igual como o comandante do concílio dos deuses divinos, dos seres divinos. O Deus bíblico é descrito como com as mesmas atribuições que são do Deus El. Também existem algumas passagens polêmicas, onde ele é referido como um touro e em outras como um rei. Em seu contato próximo com os patriarcas, refere-se como Deus Pai. Eu sou o Pai, eu sou o Deus Pai, né?
mesma coisa do Deus bíblico, né? Que é ele, né? Da mesma forma, El se refere, ele guia, ele protege, ele guia, ele protege os patriarcas, né? Sempre os patriarcas, né? Ele prometeu a eles futuros progenitores da semente de Abraão, né? Ele também é associado ao alto da montanha de Sinai, do Monte Sinai. Ele deu instruções de como construir um tabernáculo. Alguns nomes e lugares na filosofia patriarca e profetas são compostos com a mesma parte de seus elementos. El, veja só, vejamos. Israel, Ismael, Daniel, Ezequiel e muitos outros. Gabriel, entendeu? Vem do Deus El. Em Gênesis, o Deus bíblico é chamado de El Shaddai 6 vezes. Vejamos outros nomes. El Brilhite, Deus aliança. El Shai, Deus vivo. El Elyon, Deus altíssimo. El Gibor, Deus da força. El Hakman, Deus misericordioso. El Roi, o Deus que tudo vê. El Sali, Deus da minha rocha. El Shaddai, Deus todo-poderoso. El Olam, Deus eterno. Existem várias tradições dos nomes dados ao El, que é identificado ao longo do Deus da Bíblia. Deus eterno, Elohim, veja em Salmos capítulo 90, versículo 2. Antes de nascer, que seria o Deus eterno, né? Antes de nascer os montes e de criar já a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus, né? Então, Deus eterno. Agora, Deus que vê tudo, é Elroy, Gênesis 16, versículo 13. E ele chamou o nome de El, El que com ela falava. Tu és Deus que me vê, porque disse, não olhai eu também para aquele que me vê, né? Então tudo ele vê. Deus Altíssimo, que é o Eloi, Elion, Gênesis 14, 19, que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você, e bendito seja porque entregou os seus inimigos em suas mãos. Aqui, entregou os inimigos em suas mãos, um Deus perverso, né? Sempre de guerra, Deus de guerra, de estar entregando inimigos, inimigos que ele próprio teria criado. Criou todos os seres humanos, mas escolheu um povo para estar matando os outros, porque ele agora perdeu o poder dele, de ele próprio eliminar as outras pessoas, escolheu esse povo aqui para se matarem e matarem outros. Deus dos templos, né? Em 2 Crônicas 7, 12, ela apareceu a Shlomo à noite e disse, ouvi sua oração e eu escolhi este lugar para mim, como uma casa de sacrifício, olha só. Deus escolheu esse lugar como uma casa de sacrifício, né? O Deus todo bondoso que exige sacrifício. Porquanto escolhi e dedico esta casa como santa, para que meu nome possa estar lá para sempre, e meus olhos e meu coração estarão lá, sempre lá. Você vê aqui que nesse trecho aqui, o Deus bíblico aqui, agora meus olhos estarão abertos, meus ouvidos prestarão atenção à oração feita neste lugar. Então é um templo, Deus aqui escolheu um templo para sacrifícios. Só que ele entra em contradição em Atos capítulo 17, versículo 24 ao 25, que diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida e a respiração a todas as coisas. Então, aqui confirma aqui uma contradição na Bíblia. Agora, neste trecho, 2 Crônicas, a adoração é destinada a El. Iá dormiu com seus pais e eles o enterraram na cidade de Davi. Então Asa, seu filho, era rei em seu lugar. Durante o seu tempo, a terra ficou quieta por 10 anos. Asa fez o que era reto diante dos olhos de El, seu Deus. Perdão. O que tem que se observar aqui, o que seria certo, né, ou errado para o ídolo cananeu, né? Na realidade aqui foi o próprio Asa que ficou em paz porque quis ficar em paz, mas ele vai atribuir a paz ao Deus que ele próprio agora adotou, porque o pai dele adotava outra, tá? Na verdade, prevaleceu a adoração do governante, no caso, o Asa, rei, né? Asa removeu os altares de deuses estranhos, né? Ele agora
o pai dele era adorador de Aserá, agora ele é adorador de El, então agora ele removeu os altares de todos os outros deuses, né? Porque agora o que vale é o Deus dele, né? Quando um rei entrava, ele colocava o Deus dele, que na realidade era a vontade dele, né? Então, os altares de outros deuses estranhos, altares de idólatras que havia no monte, né? Destruiu os pilares da pedra, pilares de pedras, e cortou os postes sagrados de Aserá. Só que isso simplesmente é uma enganação. Isso é uma enganação porque continuaram adorando a outros deuses, os próprios hebreus. Pois tanto El como Aserá são farinha do mesmo saco. Na verdade, Asa adorava o deus El e seu antecessor adorava a deusa Aserá, ambos deuses cananeus. Estas adorações eram normais entre os hebreus e judeus, por serem politeístas. Nesta guerra religiosa, Asa não permitiu que o povo adorasse a outro deus senão a El, né? E aí eles vão colocando na Bíblia lá, né, que só tem que adorar só os deuses que eles implantam lá, né? Então foi removido os lugares altos e os ídolos de todas as cidades de Yahudá, judeus, né? Da cidade dos judeus. E debaixo dele o reino ficou quieto. Claro que aqui querem nos dizer que a causa da guerra era Aserá, né? Então, destruindo a deusa Aserá, acabou a guerra. Porque a terra estava com calma. Ele não teve uma guerra, e não teve uma guerra contra eles em anos. Uma vez que El lhe deu descanso, ele construiu cidades fortificadas em Yahudá. Já aqui, querem nos dizer que a causa da paz era El, né? Já El assumiu, agora ficou 10 anos em paz, né? Era um povo que vivia em guerra, porque vivia invadindo a cidade dos outros. E guerreava até entre eles próprios, porque quando um estava adorando um Deus e o rei queria outro, se matavam. Então vamos lá. Já aqui querem dizer que, mas na verdade a idolatria continuava. A paz sendo atribuída ao ídolo El, assim como nestes dias atuais, vitórias são atribuídas ao ídolo, o popstar da Galileia, Jesus Cristo. Então tudo aquilo que acontece, o crente é tão babaca que ele estuda pra caralho. Quando passa na prova ele diz que foi Deus, diz que foi Jesus, que foi porque orou, né? Esse Deus é tão poderoso porque tu não fica em casa sem estudar e vai lá e faz um curso e passa para desembargador, juiz, né? Não acredita, não acontece, né? Que coisa, mas quando acontece você diz que foi ele. Mesma coisa quando tá doente, né? Corre para o hospital, mas quando fica curado vai dar testemunho dizendo que foi esse ser imaginário, esse Zé Ruela desse Deus aqui. Na verdade, este povo judeu, cananeu, sempre foram assassinos, sempre mataram e sacrificaram em nome de seus deuses. Quando os hebreus saíram da Babilônia, a adoração se concentrava no deus El, isto até o ano 70. Entretanto, alguns ainda adoravam a outros deuses, como diz o livro de Macabeus. O templo de Zarabobel é praticamente uma cópia do templo de Salomão, um templo relativamente baixo, com cerca de 3 metros de altura. A Bíblia é tão mentirosa que o rei Asa comprou uma briga com Zaraj, o Cushi, um rei etíope, e o exército de Asa, né, do rei Asa, era de 300 mil homens com escudos e lanças, e outros 280 mil Biniamim com arcos e escudos. Daria um total de 580 mil homens, né? Já o exército do etíope, do rei etíope, saiu para atacá-los com 1.300.000 carruagens. 1.300.000 carruagens, mais que o dobro, né? Asa clamou a El e venceu, né? Primeiro eles fugiram, né? Depois conseguiram vencer. Achando pouco e aproveitando o ensejo, né? Esse povo maravilhoso que é o povo judeu, o povo hebreu, né? Um povo tão dócil, tão benevolente, desse Deus tão bondoso, maravilhoso, que nunca deu uma cibalena, um comprimido para dor de cabeça, mas dava armas, né? Incentivava, não dava arma não, que o povo era o que fazia. Incentivava o povo a invadir, matar, roubar, pilhar, estuprar, né? Roubar os bens, roubar os animais, né? Então Asa
Então Asa ataca todas as cidades da vizinhança de Gerar. Então ele achou pouco ter ganhado a guerra do outro deus lá etíope, do povo etíope, do rei etíope. Então ele achando pouco, aí se aproveitou um ensejo, já que estava ali, pegou as pobres cidades circunvizinhas que não tinha nada a ver com a conversa, então invadiu ali as vizinhanças, né? Porque um pânico, aí ele diz, né? Porque um pânico de El os tinha abatido. O povo ficou com medo, né? Os vizinhos ficou com medo. Aí, aproveitando que eles estavam com medo, quem está com medo não reage, não é? Então, saquearam todas as cidades porque estavam cheias de despojos, cheias de tesouros, né? De bens. Então, eles foram lá e saquearam também os acampamentos de gado e eles levaram ovelhas e camelos em abundância. Então eles voltaram para Yahudá, né? Veja só que povo maravilhoso, né? Agora só uma observação aqui. Que culpa tinha a vizinhança e as cidades indefesas para serem atacadas e roubadas por esses assassinos judeus? Se você é uma pessoa de bem, saia do meio desse povo. Saia do meio desse povo, é um conselho que eu lhe dou. Sabe? Essa religião, principalmente a evangélica, não tem nada de bom. É tudo fácil, é tudo mentira. Você quer descobrir quem são eles? Né? Fique contra, né? Contra, não eles, não as pessoas. Aqui eu não falo contra pessoas. É contra o sistema religioso. Sabe? É contra a canalice dos líderes religiosos que enganam as pessoas. Até os dias de hoje. Vivem às custas do suor delas. Mas a ovelha quer porque quer bater no peito e defender esse Deus, esse filhote de pombo de merda, sabe? Inclusive, né, provando que eles não existem. Porque se você precisa religioso,